Então você, através dessas perguntas, lembra disso. Feedback é intencional. Se você não tem uma intencionalidade, se você não tem um alvo, um objetivo, uma meta através do feedback, você está perdendo tempo. Tanto o seu quanto do seu liderado, ok? Portanto, o objetivo das perguntas estratégicas é elevar na pessoa, no seu liderado, o nível de consciência. É impossível você seguir essa estrutura e não ter resultado. É impossível. Aplica, eu tenho certeza que o resultado vai acontecer assim, ó, de forma muito pontual. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, na verdade, uma aula, né? Eu vou te entregar nesse conteúdo muito mais que um vídeo de YouTube. Eu vou te entregar uma aula para você nunca mais errar nos seus processos internos de feedback, ok? Portanto, assim, eu poderia te cobrar tranquilamente 3, 4, 5 mil reais por essa aula, porque de fato é uma aula que está muito completa. Eu vou destrinchar com você aqui, muito passo a passo, tudo o que você precisa entender para aplicar bons feedbacks e nunca mais errar nesse processo, tá certo? Então, dado essa informação, já deixa a sua curtida nesse vídeo e, claro, compartilhe esse conteúdo com mais e mais pessoas para que possamos alcançar e ajudar mais pessoas. Para você que está chegando nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Rick, sou especialista em treinamentos corporativos e aqui nesse canal a minha missão é trazer conteúdo que gera valor para te ajudar, tá certo? Bom, sem mais delongas e sem enrolação, vamos direto ao ponto, mas, de novo, eu quero trazer aqui um método e uma estrutura para que você nunca mais erre nesse processo de feedback, tá certo? Antes da gente começar, deixa eu só rapidamente beber aqui a minha água. Eu tô gravando esse vídeo dia 28 de fevereiro e eu não sei como é que tá aí na tua cidade, mas tá um calor absurdo. Que calor é esse? Só na base da água e do ar-condicionado, tá muito quente. Mas, vamos lá. Sem mais delongas, eu quero te mostrar aqui de forma muito passo a passo quais são as etapas que você precisa seguir para aplicar bons feedbacks. Eu coloquei aqui na tela para você o guia definitivo para você nunca mais errar nesse processo. Ah, eu estou com dúvida sobre qual é o método ideal de feedback que eu possa aplicar na minha equipe. Assista esse conteúdo. Eu quero entender como falar com o meu liderado no momento de aplicar o feedback. Assista esse treinamento, assista essa aula, assista essa mentoria. Por isso você precisa salvar esse conteúdo e compartilhar com mais pessoas, tá certo? Bom, deixa eu aqui, maravilha. O modelo ideal, o guia definitivo de feedback. O que você vai aprender então nesse conteúdo? Primeiro, você vai aprender o que não é feedback e o que é feedback, tá certo? Você vai aprender qual é a importância do feedback para desenvolvimento de equipes, para que a sua empresa possa crescer e para que você engaje as pessoas e faça com que elas entreguem muito mais resultado através dessa ferramenta incrível que é o feedback. Eu sei que na internet você encontra diversos conteúdos nessa linha, nesse sentido. Mas eu te garanto que só pelo fato de você assistir essa aula, você já vai entender de forma muito passo a passo como essa estrutura funciona e depois aplicando na prática esse modelo de feedback, tá certo? Vamos lá. Bom, primeiro eu preciso deixar muito claro para você o que não é feedback. O que definitivamente não é feedback. Eu tenho certeza que muito provavelmente ou você já errou nesses pontos ou nesse exato momento você está errando nesses pontos, tá? Vamos lá. O que não é feedback? Bom, primeiro, feedback não é conversa. É óbvio que para que você aplique um feedback, você necessariamente precisa ter uma estrutura de conversa. Tá certo? Só que entenda, conversa é conversa, feedback é feedback. Geralmente conversa, você troca ali ideias sem uma intencionalidade. Perfeito? Diferente do feedback. O feedback ele tem uma intencionalidade, ele tem uma intenção, ele tem um objetivo a ser alcançado.
E para isso você precisa de uma estrutura. Vamos imaginar o seguinte, isso aqui é muito comum nas empresas. Imagina que você é um dono de uma empresa e aí você pergunta assim para o seu gerente, fulano, você aplicou feedback naquela pessoa? E aí o seu gerente ele vai te responder assim, sim, eu conversei com ele. Mas veja, feedback não é conversa. Exige uma estrutura, exige um método e sem esse método o resultado não acontece como o esperado. Perfeito? Então isso precisa ficar muito claro na tua cabeça. Exige uma estrutura correta e que funciona, porque sem isso o resultado final não é satisfatório. Por quê? Porque você simplesmente conversou, ficaram pontas soltas, não teve plano de ação, não teve uma estrutura. Obviamente, o resultado final não vai ser como esperado e aí você tem diversos problemas. Por isso que muitas equipes, elas não desenvolvem. Por quê? Porque o líder não está sabendo aplicar bons feedbacks, feedbacks estruturados e que realmente geram resultado, ok? Segundo ponto que a gente precisa deixar muito claro, clarificar aqui para você. Feedback não é crítica. Ou seja, o seu objetivo não é apontar os erros da pessoa. O seu objetivo não é colocar a sua emoção na conversa, entende isso? O seu objetivo é, de uma forma muito clara, evidenciar, através dessa estrutura que a gente vai seguir logo mais, eu vou te ensinar essa estrutura, mas o seu objetivo não é colocar emoção, não é julgar, não é criticar a pessoa através dessa conversa. O seu objetivo não é julgar, não é criticar. Tá? Portanto, feedback não é crítica. É muito comum, o líder ele chama a pessoa para conversar e ele aponta a pessoa e não o comportamento em si, entende? Ele começa a falar, pô, Joãozinho, cara, você é muito disciplinado, você é bagunceiro, você é isso, colocando rótulos nas pessoas. As pessoas, elas odeiam ser rotuladas. Então não rotule, não coloque a sua opinião, não coloque a sua crítica, mas siga essa estrutura que você nunca mais vai errar. E terceiro ponto, lógico, né? O feedback ele não pode ser feito com base no julgamento pessoal, ou seja, com base naquilo que você acha, com base nos seus preconceitos, mas sim com base em comportamentos e fatos. Feedback precisa ser feito com base em fatos e dados. Se você não tem fatos, se você não tem dados, você não tem uma estrutura de feedback. Tá certo? Portanto, é necessário que você tenha fatos e dados para que você aplique bons feedbacks. É exatamente isso que eu vou te ensinar de forma muito passo a passo aqui. Você vai entender isso muito bem. Ok? Eu espero que tenha ficado claro aqui o que não é feedback. Agora vamos entrar no que então é feedback. Tiago, feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Ok? A gente até brincava, né? Na época que eu fazia gestão de equipes, eu gerenciava praticamente ali 200 pessoas abaixo da minha gestão, e a gente brincava, né? Feedcreo, né? Feedcreo. Tem até um palavrão aqui que eu não vou citar, você deve saber qual é, mas a gente brincava, né? Que tem o feedback e tem o feedcreo, né? O feedcreo era no intuito de chamar a atenção da pessoa, de expor a pessoa, e não é nada disso. Portanto, o feedback ele é uma ferramenta de desenvolvimento. Você precisa utilizar essa ferramenta de uma forma assertiva para que ela gere o desenvolvimento esperado na pessoa. É uma ferramenta muito poderosa e pode mudar completamente. Escreva isso que eu estou te falando. Essa ferramenta ela é tão poderosa que ela pode mudar completamente os resultados da tua empresa, do teu time, e isso fará com que o teu negócio, né, ele cresça, ele expanda. Isso fará também com que pequenos problemas, picuinhas do dia a dia, sejam solucionados através dessa incrível ferramenta. Portanto, enxergue o feedback como uma ferramenta de desenvolvimento. O objetivo final é desenvolver as pessoas. O segundo ponto é, feedback ele precisa seguir uma estrutura ideal. Como qualquer processo dentro de uma empresa, o feedback ele também é um microprocesso dentro de um macro. Entende isso? Portanto, ele precisa seguir essa estrutura para que
gere de fato resultados, e é exatamente essa estrutura que eu vou te ensinar agora. Se você vinha aplicando feedbacks sem uma estrutura, sem ter clareza desses pontos que você vai aprender nessa aula, você errou muito nesse aspecto, mas fica tranquilo que dá para corrigir esses problemas, tá certo? E terceiro, o feedback deve ser um instrumento de domínio do líder. Gente, é impressionante como hoje ainda existem líderes que eles não dominaram a ferramenta do feedback. Meu amigo, feedback é a primeira ferramenta que todo bom líder, todo gestor precisa desenvolver, precisa dominar. Existem ferramentas, existem frameworks que o líder precisa dominar, e o feedback é uma delas. Se você não domina o feedback, cara, você está no caminho errado. Então dá um passo atrás, revise o seu modo de fazer gestão, de fazer liderança e passe a ter domínio dessa ferramenta, porque só assim você fará com que a tua equipe desenvolva, com que o teu time entregue mais resultado. Porque se você não domina o feedback, como que você quer fazer com que o teu time entregue mais? Como que você quer extrair o melhor das pessoas sem ter domínio do feedback? Existem líderes que eles colocam emoção na conversa, tá errado. Existem líderes que eles não dão clareza. É muito comum o líder, ele chega para o liderado e fala assim: Joãozinho, cara, eu tô sentindo você meio desmotivado. Ah, mas desmotivado em que sentido, criatura? Existem líderes que chegam assim: ô Joãozinho, cara, eu tô insatisfeito com a sua entrega. Aí ele para, vê aquele barulhinho de grilo, né? Cri, cri, cri. Poxa, mas o que o meu líder quis dizer com essa afirmação? Quer dizer, cara, você precisa dar clareza pro teu liderado. Você não pode ser confuso, você não pode ser ambíguo, você tem que ser cirúrgico, pontual, dê clareza para que o seu liderado de fato desenvolva. Então, de novo, você precisa ter domínio dessa ferramenta. Se você não domina o feedback, cara, você não domina nada. Porque o feedback é a primeira ferramenta que todo líder precisa dominar. Tá certo? Vamos falar brevemente sobre a importância. Claro que eu já sei que você tem conhecimento sobre a importância do feedback, mas eu quero trazer mais alguns exemplos aqui para que você entenda isso, né? Bom, primeiro, qual que é a importância dessa ferramenta para o colaborador? Então, primeiro, promove o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional. Entenda que eu sempre digo que o autoconhecimento, ele não tem linha de chegada. Portanto, você constantemente precisa buscar o seu autodesenvolvimento para que você, entendendo a si próprio, você ajude também o outro. Se você é uma pessoa que tem pensamentos bagunçados, é uma pessoa que tem uma confusão mental muito grande, você não tem clareza das coisas, você é confuso, você automaticamente faz com que as pessoas também sejam confusas, porque você não dá clareza para elas, você mais atrapalha do que ajuda. Portanto, o primeiro ponto de importância dentro desse processo de feedback é que você promove o autoconhecimento. Você mostra para a pessoa exatamente aonde ela precisa melhorar, quais são os comportamentos que ela tem de positivos, pontos fortes, você precisa dar clareza disso. Porque se você não mostra, se você não evidencia, logo ela não sabe. Se ela não sabe, é um ponto cego. É um ponto cego. Ninguém desenvolve aquilo que não consegue enxergar. Segundo ponto, ajuda a identificar pontos fortes e fracos, claro, né? É óbvio isso. Então, todo feedback ele precisa dar clareza sobre pontos fortes e sobre pontos a melhorar, tá certo? Podemos dizer também pontos fortes e fracos, independente, tá? Em quais áreas essa pessoa vai precisar desenvolver e melhorar. E terceiro, isso aumenta a motivação, porque imagina o seguinte, cara, pensa que, e principalmente para o novo colaborador, imagina a seguinte situação, imagina que você fez uma contratação e essa pessoa começou a trabalhar na sua empresa. Imagina que ela começa a trabalhar e daqui, após 7 dias dela ter começado a jornada de trabalho na sua empresa, você já pontualmente
aplica um feedback nela. Deu clareza, reforçou pontos fortes, reforçou pontos fracos e teve plano de ação. Show de bola. Você motivou ela. Por que você motivou ela? Porque você mostrou que você está preocupado com o desenvolvimento, que você está acompanhando essa pessoa. Então, o nível de motivação dela vai subir lá nas alturas. Por quê? Porque ela se sente parte do processo. Ela se sente importante na tua empresa. Não é aquele funcionário invisível que ninguém enxerga, que não tem clareza, que não tem acompanhamento, que não tem treinamento, que não tem feedback. Imagina que depois de 15 dias você aplica um outro feedback, deu clareza, validou o plano de ação. Depois de 30 dias, veja o nível de motivação que esse colaborador, nesse exemplo que é um novo colaborador, imagina o nível de motivação que esse cara vai ter na tua empresa. Ele vai ser um cara comprado com a tua ideia, com a tua filosofia de vida. Óbvio, relacionado à tua empresa. Engajamento principalmente, né? Você aumenta a motivação, consequentemente, aumenta também o nível de engajamento. Tá certo? Isso para o colaborador. E para as organizações? Primeiro, você contribui para a melhoria dos processos e resultados, é óbvio. Porque se você tem um time bem treinado, um time capacitado, um time que tem clareza do que tem que ser feito, automaticamente o resultado ele tende a acontecer. Segundo ponto, você fortalece a sua cultura de aprendizado e inovação. Se tem uma das coisas fundamentais dentro de uma empresa, dentro de uma organização, é a cultura. Eu gosto de uma frase, é uma frase minha, tá? Eu digo assim: tenha uma cultura tão forte ao ponto que essa cultura se encarregue de separar o joio do trigo. É assim que funciona. Quando você tem uma cultura forte, uma cultura com processos claros, uma cultura com uma metodologia clara, que é focada no resultado, focada no cliente, focada na entrega final, não nas desculpas, não nos acasos, né? Mas uma cultura realmente que é fortalecida, onde as pessoas respiram, onde as pessoas vivem essa cultura, dificilmente você vai ter problemas com rotatividade, desligamento, desmotivação, falta de engajamento, resultados aquém do esperado. Por quê? Porque a tua cultura está forte. A tua cultura está fortalecida com princípios, valores, missão, visão e valores muito claro. E as pessoas respiram. As pessoas vivem essa cultura no dia a dia. E o terceiro ponto é, você aumenta a produtividade e a satisfação no trabalho. Quando você tem um bom processo de feedback estruturado, seguindo aqui exatamente essa estrutura que eu vou te passar aqui, você aumenta demais a tua produtividade. Por quê? Porque as pessoas elas vão ter clareza de quais são os parafusos ali, entre aspas, né, que elas vão precisar apertar, ajustar. E quando esse ajuste acontece, naturalmente o resultado final lá na ponta acaba acontecendo. Por quê? Porque foi um ajuste pontual. Tá certo? Bom, eu quero te mostrar agora. Eu espero que você esteja aí com um papel e caneta na mão para anotar tudo que eu tenho para te passar, ok? Eu espero que você esteja com papel e caneta na mão. Vamos lá. Eu quero que você entenda bem passo a passo essa estrutura. Eu coloquei também aqui textos, né, na tela para que eu possa ler com você, porque são exemplos. É estudo de caso. Eu estou te trazendo aqui muito passo a passo. Então, vá com calma, assista essa aula novamente. Eu recomendo que você assista pelo menos 3 vezes, anote, implemente e nos chame. Se você ficou com qualquer que seja dúvida, os meus contatos estarão aqui na legenda, na descrição desse vídeo. Me chame, fala com o meu time que a gente vai te ajudar. Bom, eu quero te apresentar aqui uma estrutura de feedback pautada nos 4 P's. Pautada nos 4 P's. Tiago, o que são os 4 P's? Primeiro, proximidade ou conexão, pontos fortes, pontos fracos e plano de ação. Esses são os 4 P's. 4 pilares. Proximidade, pontos fortes, pontos fracos e plano de ação. Essa estrutura de feedback ela está pautada nesse método, nesse framework que eu vou te mostrar agora de uma forma muito clara, você vai entender tudo isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro,
Proximidade. Entenda o seguinte, eu gosto muito dessa frase que também é minha. Se você não investe tempo na conexão, você terá que investir tempo na correção, porque você está lidando com um ser humano. É óbvio, mas eu preciso dizer isso, você está lidando com pessoas, seres emocionais, pessoas que têm problemas em casa, pessoas que têm problemas financeiros, pessoas que muitas vezes têm problemas de saúde, problemas no casamento. As pessoas estão com a cabeça o tempo todo cheia de coisa, então se você não gera conexão, como que você quer que o feedback gere resultado? Se preocupe em gerar proximidade, conexão com a pessoa. Não busque só o resultado final. Não queira que as pessoas entreguem o resultado a qualquer custo. Meu amigo, resultado a qualquer custo não funciona. Você precisa gerar conexão, você precisa gerar proximidade, gerar empatia, mostrar que você está interessado de forma genuína na pessoa, porque dessa forma ela gera essa conexão com você, esse rapport com você. Tá certo? Então, inicialmente, como é que você começa um feedback? Gerando proximidade, gerando conexão, com falas positivas, com uma narrativa focada no positivo. Você nunca chama uma pessoa para um feedback e já começa ali a dar esporro na pessoa, chamando a atenção, apontando comportamentos. Não. Esse não é o objetivo. O objetivo inicial é você gerar conexão, você estar ali, conectado com a pessoa. Tá certo? Então vamos lá. Eu te trouxe aqui um exemplo. Veja o exemplo na tela que eu estou colocando para você. João, como seu gestor, o meu papel é te apoiar no teu crescimento para garantir que você tenha ferramentas necessárias para alcançar os seus objetivos. Veja, os seus objetivos. Você está focando na pessoa. Tá certo? Nesse feedback, vamos focar nos seus pontos fortes, em áreas que você pode melhorar sempre com o objetivo de ajudar você. Veja a narrativa, observe os detalhes dessa narrativa, os seus objetivos focados em ajudar você, para que você evolua, né? Vamos juntos, vamos juntos, é uma parceria, cara, eu não sou teu inimigo. Eu não estou aqui para te apontar seus erros, eu estou aqui para ser o seu parceiro nessa jornada, eu quero te ajudar. Então, vamos juntos resolver essas questões? Bora, vamos juntos então. Vamos juntos criar um plano de ação para que você continue se destacando. Veja os detalhes dessa fala, dessa narrativa. O tempo todo você está mostrando que está ali para ajudar, para contribuir, que você quer ver o bem dessa pessoa, que você quer ver que ele se desenvolva. Se tiver dúvidas, se quiser compartilhar comigo, sinta-se à vontade para me interromper, ok? Veja, caro gestor, líder, dono de empresa, né? Veja que, inicialmente, você precisa ter a capacidade de gerar conexão. Entenda uma coisa, você dificilmente vai conseguir gerar essa conexão se você mentalmente não estiver bem. Você dificilmente vai conseguir gerar essa conexão se você aplicar um feedback ali no meio de toda a operação, com as coisas. Não, chame a pessoa para um particular, numa sala reservada, onde possivelmente há um silêncio. Ofereça um café, ofereça uma água, ofereça um suco. Deixe a pessoa à vontade, trate a pessoa bem. Pessoas são emocionais, são seres emocionais. Se conecte com ela primeiro. Usando, é claro, que eu estou aqui te dando o exemplo, ok? É o exemplo. Você pode usar essa estrutura ou você pode criar a sua própria estrutura de narrativa, mas é fundamental que você tenha uma estrutura de narrativa, um roteiro na sua cabeça, para que você siga isso. Inicialmente você precisa gerar conexão. Quando você gera conexão, você quebra várias barreiras. E quando você quebra essas barreiras, o resultado final, ele realmente acontece como o esperado. Quando você quebra essas barreiras, o resultado acontece. Quando você quebra barreiras, o resultado de fato acontece. Segundo ponto, você vai começar falando sobre os pontos fortes que essa pessoa tem. Cite pelo menos três pontos fortes. Eu coloquei aqui alguns exemplos para você, tá?
Se você quiser, depois você pode acelerar o vídeo, mas eu vou passar aqui de forma bem rápida, só para você entender. O primeiro ponto forte que eu coloquei como exemplo é: o João ele é pontual. E aí você vai citar exemplos, ok? De clareza. Nos últimos 6 meses você teve apenas um atraso. Puxa, cara, parabéns. Isso é excelente, pois a sua pontualidade impacta diretamente a produtividade. Opa, você está dando significado. Você está dando significado. Você está dando uma razão pela qual é importante que ele seja pontual. Pegou a diferença? Se você não dá significado, fica tudo muito vago. Você precisa dar significado às coisas. Segundo, você é comprometido, né? Você notou no João, ele é muito comprometido. Reforce. Sempre que peço algo, dê exemplos, ok? Lembra, dê clareza, dê exemplos. Sempre que eu te peço algo, você se dedica ao máximo para entregar. Isso não só acelera o seu crescimento, mas também fortalece a confiança do time em seu trabalho, que é essencial para o sucesso coletivo. Senso de equipe. Não somos individuais, somos um grupo, somos um time, todos correm para o mesmo objetivo, ok? Portanto, você está deixando claro ali o segundo ponto forte que ele tem, que ele é comprometido. Terceiro, o João ele é interessado. E é você dá clareza, dá exemplos. Você sempre está buscando entender mais sobre o processo da empresa. Isso demonstra proatividade e ajuda a soluções inovadoras, o que beneficia não apenas você, mas todo o time. Perceba a importância da estrutura desse diálogo. Se você não tem uma estrutura de diálogo dessa, você está jogando tempo fora e você não está extraindo o máximo do que as pessoas podem entregar para você de resultado. E aí depois que você fala os pontos fortes, você tem ali algumas perguntas estratégicas para que geram uma conexão com essas perguntas, com essas afirmativas de pontos fortes, para amarrar todas as pontas. Exemplo. O objetivo das perguntas estratégicas são gerar uma elevação do nível de consciência. Então você, através dessas perguntas, lembra disso. Feedback é intencional. Se você não tem uma intencionalidade, se você não tem um alvo, um objetivo, uma meta através do feedback, você está perdendo tempo. Tanto o seu quanto do seu liderado. Ok? Portanto, o objetivo das perguntas estratégicas é elevar na pessoa, no seu liderado, o nível de consciência. João, faz sentido esses pontos fortes? Como você acha que eles contribuem para o sucesso da equipe? Olha que pergunta boa. E aí você faz igual eu agora. Toma uma água, olhe para a pessoa, desligue todas as distrações, esteja 100% presente, focado na conversa, em silêncio, não interrompa a linha de raciocínio dele e simplesmente ouça o que ele tem a te dizer. Ouça com atenção e encoraje ele a falar. Encoraje ele a falar. Legal. Pô, gostei. Me fala mais sobre isso. Pô, interessante. Gostei. Nossa, cara, verdade, não tinha pensado por esse ponto, por esse aspecto. Encoraje a pessoa a falar, ok? Isso é uma técnica avançada de coaching. Segunda pergunta, se continuar assim, onde você se vê daqui a 2 anos? Opa, pergunta com foco no futuro. Que oportunidades você gostaria de explorar dentro da empresa? Mais uma pergunta estratégica para extrair da pessoa os objetivos dela dentro da tua organização. Nossa, muito, muito interessante isso, né? Muito interessante. Quando você segue essa estrutura, automaticamente o resultado vai acontecer. É impossível você seguir essa estrutura e não ter resultado. É impossível. Aplica, que eu tenho certeza que o resultado vai acontecer assim, ó, de forma muito pontual. Perfeito? Agora vamos para os pontos fracos, né? Pontos a melhorar. Muito bem. Agora aqui, veja, da mesma forma que nos pontos fortes você deu exemplos, nos pontos fracos principalmente. Você precisa dar clareza, dar exemplos do dia a dia que vão reforçar os pontos que você está trazendo. Senão ele não vai entender, ele não vai se desenvolver. Observa comigo.
Veja, entrega de resultado. Portanto, você identificou que o João, ele não está performando na entrega de resultado. Eu coloquei aqui só entrega de resultado, tá? Tinha outros aqui. Eu coloquei só entrega de resultado e a gente vai esmiuçar a entrega de resultado. Então, aqui primeiro você tem entrega de resultado. Qual é o cenário? Você tem o resultado esperado para onde você espera que essa pessoa te entregue. Então você tem o ponto A, resultado. Você tem o ponto B, resultado esperado. E você tem uma situação clara. Aí você não deixa a ponta solta. Ok? Vamos lá. Entrega de resultado. Qual é o cenário então? João, conforme os relatórios dos últimos 3 meses, eu pude observar uma queda de 30% nos seus resultados de vendas de seguros na categoria XYZ. Clareza na informação. Sendo que você vinha fazendo uma média de 110% de superação das metas, ou seja, é um cenário claro de que esse colaborador, ele vinha numa crescente, mantendo ali uma linha de resultado interessante, e o gráfico fez isso aqui, ó. O gráfico caiu. Opa! Sinal de alerta, tem um motivo, não é? Ninguém para de performar da noite para o dia sem um motivo específico. Existe um motivo e através do feedback, que o seu objetivo é tirar da pessoa esses motivos, entender o que está acontecendo, criar o plano de ação e dar clareza. Tá? Resultado esperado, né? Resultado esperado. Ou seja, ele está entregando X de resultado, e você espera esse outro X. Qual é o que você espera? Vamos ler agora. Segundo o seu histórico e capacidade já comprovados, o ideal é que você consiga performar entregando no mínimo 105% de meta. Então você está dizendo para ele o seguinte, olha, eu entendo o seu momento, mas, cara, eu espero que você entregue no mínimo 105% da tua meta. Vamos lá, vamos correr atrás, vamos fazer. Tá? Você está mostrando exatamente o que você espera dele. De atingimento nos próximos 2 meses. Opa! Nos próximos 2 meses você está deixando clara a informação de que você espera que ele volte a performar nos próximos 2 meses, entregando 105% de resultado de faixa de meta. E a partir do 3º mês, o objetivo é fazer com que você volte a entregar os 110. Pegou a sacada? Então você está deixando muito claro aonde ele está, e aonde ele precisa chegar, em qual prazo, qual é o target, lembra? Qual é o target, qual é a meta? Nos próximos 2 meses, ele está aqui embaixo, ó. Ele está aqui embaixo, tá? Nos próximos 2 meses, ele está aqui, ó. Nos próximos 2, opa, 105. No 3º, opa, 115, 110%. Ele precisa voltar a performar isso. Você deixou muito claro o que você espera dele. E com essa clareza, é impossível que depois ele volte e te diga assim, eu não sabia. Não, você sabe, a gente alinhou, a gente conversou, a gente validou. Você está de acordo com essas informações, tá certo? 3º, qual é a situação clara? Vamos lá, você vai dar ainda mais clareza para ele. Veja o que isso está acontecendo porque você não está realizando follow-up de clientes como deveria. Você não está batendo a meta diária de contatos e prospecções que são no mínimo 50 por dia. E também não está não está seguindo corretamente o processo para agregar na venda do cliente, pois você esquece de oferecer produtos de valor agregado, fazendo com que o total da venda seja um valor maior. Contra fatos, completa a frase, contra fatos não há argumentos. Você está deixando muito claro aonde ele está errando. Na sua visão como líder, como gestor, que acompanha, que metrifica, que olha o resultado, que está ali no dia a dia acompanhando a operação, sabendo o que ele precisa, sabendo as necessidades desse cara. Você está ali, ó, focado, sabendo exatamente o que ele precisa, e aí você foi cirúrgico na sua informação. Você já deu ali quais são os pontos que ele não está dando tanta atenção assim. Ficou claro os pontos fortes? Eu acredito que sim. Se esse conteúdo, se essa aula é praticamente uma mentoria, se esse treinamento está fazendo sentido para você, poxa, já taca o seu dedão no like e compartilha muito esse conteúdo. E lógico, salva aí nos seus favoritos para você assistir depois, porque essa aula você vai precisar. Eu recomendo que você assista pelo menos 3 vezes essa aula.
Agora, eu sempre digo o seguinte: sem um plano de ação, não há feedback. Não há feedback. Se você não tem um plano de ação estruturado, claro, com datas, to-dos, né? O que são os to-dos? São as lições de casa, é o para fazer, é o para executar. Então, se você não tem os to-dos muito bem amarrados ali, combinados, não houve feedback. Sem plano de ação, não houve feedback. Tá? Exemplo, João, com base no que discutimos, vamos criar um plano de ação para garantir que você coloque em prática as melhorias necessárias. Vamos definir prazos e métricas juntos, ok? Primeiro, sobre a entrega de resultados, então, qual seria, João, a única coisa? Eu não estou te pedindo diversas ações. Eu estou te perguntando uma única coisa. Baseado na entrega de resultado. Qual é a única coisa que você vai fazer a partir de hoje para mudar o cenário? Você cala e ouve ele falar. Com atenção, focado. E sempre validando o que ele vai te trazendo. É importante que você, na sua perspicácia de líder, de gestor, valide o que ele está te trazendo. Você precisa validar. Para que você valide, você tem que prestar atenção. Ok? Sem julgamentos. Valide o que ele está te trazendo. Ali era um outro exemplo que eu não falei para não ficar muito extenso o vídeo, o conteúdo, mas ali, por exemplo, digamos que ele também está deixando a desejar na comunicação. Mesma coisa, mesma estrutura. João, da mesma forma, sobre comunicação, qual é a única coisa que você fará a partir de hoje para melhorar na sua comunicação? E ouve ele falar. Perceba que quando você coloca essa batata quente na mão dele, ele vai te trazer a solução. É óbvio que você vai primeiro validar e você vai também dar as suas sugestões de melhoria e de mudança, porque você é o gestor dele e essa clareza você tem que dar. Esse é o seu papel. Agora, é muito importante que você tire do seu liderado essa visão para que ele se comprometa também no plano de ação. Ou seja, não é algo que você está ali, simplesmente jogando para ele. Não, você está ouvindo, entendendo e ele também está trazendo a percepção dele, os pontos dele. Tá certo? O que complementa também aqui o plano de ação. Vamos lá. João, para te ajudar a acelerar os seus resultados, eu vou te passar alguns direcionamentos. Então aqui veja a importância do plano de ação. Cara, isso aqui vale ouro. Vale ouro. Se você aplicar, é impossível que você não tenha resultado. Olha o exemplo que eu estou te dando. Entrega de resultado. Primeira ação, retomar o follow-up. Diário com os clientes. Cara, você precisa fazer o teu follow-up diário. Qual que é o prazo? A partir de amanhã. Qual que é a métrica? Atingir 50 contatos diário até o fim da semana. Meta clara. Lembra a meta SMART? Específica, mensurável, temporal e assim por diante. Né? Meta SMART. Então ali você está deixando claro qual é o target, qual é o alvo, qual é a meta. Atingir 50 contatos diários até o fim da semana. Ação número 2, revisar o processo de prospecção comigo. Cara, o processo de prospecção, eu enxerguei falhas. Ação número 2, revisar comigo. Prazo, agendar uma reunião até a próxima segunda-feira. Qual que é a métrica? Implementar as mudanças até o fim do mês. Meta clara, cirúrgica, específica, que vai gerar resultado para a tua empresa, para o teu colaborador, e assim você fará com que ele saia dessa zona de mediocridade. Deixa eu te falar uma coisa, anota essa afirmação. Não aceite que os teus liderados, que os teus colaboradores naveguem na zona da média, porque a média é muito ruim. Faça com que as pessoas performem, entreguem o máximo da tua performance, mas para isso você precisa dessa estrutura que eu estou te mostrando agora. Ação número 3, acompanhar semanalmente os resultados das vendas. Qual o prazo? Toda sexta-feira às 10. Então, toda sexta-feira às 10 da manhã, você vai sentar a bunda na cadeira e vai abrir o relatório de vendas. Você vai entender o relatório de vendas, você vai entender os desvios, os gaps, e vai propor soluções e vai dividir comigo. Qual que é a métrica? Atingir 105% da meta nos próximos 2 meses. Incrível, hein? Incrível, incrível. Que estrutura.
Que estrutura? A estrutura dos 4 P's. Essa estrutura que eu estou te apresentando. Fez sentido até aqui? Deixa eu tomar uma água rapidinho. Fez sentido? Fez sentido? Eu espero que essa aula, que esse conteúdo, primeiro, tenha feito sentido para você. Lembrando que tudo que eu trago aqui de conteúdo, de aula, de treinamento, é com base ali, no campo de batalha, de processos que nós estamos ou implementando nesse momento em empresas, ou que já implementamos. Ou seja, é algo que já funcionou, está funcionando, é só você pegar mastigadinho e aplicar para ter resultado. Então, primeiro, eu espero que tenha feito sentido para você. Segundo, eu espero que você aplique. Coloque em prática. Vai lá e aplica. Não basta só assistir, anotar, entender. Você precisa ensinar isso para outras pessoas. Você precisa aplicar, implementar. Vai lá e implementa. Só assim, de fato, você colherá resultados. E terceiro, eu espero que esse conteúdo, que essas estratégias e que esse framework, esse método, de fato tenha gerado valor para você. Se fez sentido, se gerou valor para você, taca o dedão no like, se inscreva nesse canal e acompanhe aqui os próximos conteúdos. Inclusive, eu preparei para você um material de apoio. Material de apoio completo com todas essas estratégias que eu te ensinei no vídeo agora. Tiago, como que eu faço para receber esse material de apoio de forma 100% gratuita? É simples. Aqui na legenda, na descrição desse vídeo, terá aqui no primeiro link os meus contatos. Entre em contato comigo, meu time vai te atender e nós vamos enviar para o seu WhatsApp ou para o seu e-mail de forma 100% gratuita todo esse material e mais as 12 dicas para potencializar os seus resultados no feedback. São 12 dicas que eu tenho certeza. 12 dicas que eu tenho certeza que se você aplicar, você vai exponencializar os resultados nos teus processos aí de feedback. Eu tenho certeza disso. São 12 dicas, 12 passos para exponencializar aquilo que já estava bom, implementando essa estrutura até agora dos 4 P's. Com essas 12 dicas você não deixa a ponta solta e exponencializa e leva para outro nível os seus resultados aí no feedback. E aí você vai se tornar de fato uma referência em aplicar bons feedbacks. Fechado? Eu sou o Thiago Rick, especialista em treinamentos corporativos e, como eu já disse, a minha missão nesse canal, em todas as minhas redes sociais, em todas elas você me encontra como @ThiagoRick. O meu objetivo, a minha missão é gerar valor para você através dos conteúdos, dos treinamentos e das mentorias. Tá certo? Se você... aqui está um pouquinho sobre quem sou eu. Se você, de repente, quiser aplicar uma palestra na sua empresa, Thiago, você pode vir aqui na minha empresa aplicar uma palestra sobre motivação, técnica de venda, processos, liderança, eu vou até a sua empresa. A gente faz essa palestra e gera muito resultado. Tiago, você faz processo de acompanhamento para empresas? Sim, a gente faz também. É claro que vai depender da demanda, da estrutura do projeto, mas a gente faz sim esse processo de acompanhamento, de consultoria, de mentoria, tanto em grupos quanto individuais. Então imagina que você é um CEO, um gerente, um diretor de empresas, e você está vendo essa necessidade de investir mais, de dar esse passo para investir em si próprio para gerar mais resultado. A gente faz isso. Então, veja que de várias formas eu consigo te ajudar, você e a tua empresa. Tá certo? Os meus contatos estão aqui na descrição desse conteúdo. Me chama, fala com o meu time, que a gente vai ter o maior prazer em falar com você, entregar de repente uma consultoria de 40 minutos online, individual, para entregar um plano estratégico, para resolver questões aí do teu dia a dia. Enfim, existem várias formas que a gente pode te ajudar. O que a gente não pode aceitar é permanecer nos mesmos níveis de resultado.
Não aceite isso, nem para você, nem para tua empresa. Busque uma ajuda. Thiago, não estou conseguindo vencer esse desafio na minha empresa, na minha vida profissional, como empresário, como empreendedor, como líder. Busque ajuda. Busque ajuda. E essa ajuda está chegando em você através desse conteúdo, dessa aula, dessa mentoria. E como eu disse, eu poderia te cobrar 3, 4, 5 mil reais por ela. Eu estou te entregando de graça. É claro que espero que você implemente, mas busque ajuda. Invista em você mesmo. Você vale o quanto você investe em si mesmo. Como que você quer alcançar níveis maiores de resultado, sendo que você não está dando esse passo? É incongruente. É incongruente. Por exemplo, quero emagrecer. Ah, mas eu fico o tempo todo no sofá, não faço uma atividade física. Não é congruente. Vamos lá. Princípio da congruência. Para alcançar resultados diferentes é necessário fazer algo diferente. E essa ajuda está chegando em você. Fechado? Até a próxima. Aplica. Vai lá. Um grande abraço.